Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje finalmente poderemos comentar sobre o episódio 135 de Boruto de uma maneira mais calma e tranquila possível. Mas antes eu queria falar só mais um pouquinho a respeito do último vídeo aqui do canal. Primeiramente eu queria pedir desculpas a todos vocês se em algum momento você se sentiu ofendido com alguma coisa que eu disse. Outra coisa é que muita gente interpretou errado a relação do vídeo como sendo uma indireta para canal X ou Y. Ah, mas você não citou nomes para não se prejudicar, ou porque de fato estava com medo. Mas realmente, pessoal, a intenção daquele vídeo não foi de fato atingir o canal de ninguém, pois o meu assunto era diretamente com vocês, que são a comunidade geral. Pois o canal X ou Y é exatamente igual ao meu canal, uma pessoa que tem um espaço para se expressar da maneira que bem entende, representando então apenas um número dentro da comunidade. E mesmo que o meu papel na comunidade seja um pouco mais relevante do que o de outros, seja traduzindo mangás, postando episódios, mangás coloridos e por aí vai, eu represento apenas um número dentro da comunidade, exatamente igual você que está assistindo esse vídeo. Portanto, quem faz a comunidade é você que assiste e consome todos esses tipos de materiais. Então cabe a você ser mais exigente com aquilo que você mesmo consome, pois o meu papel e a minha crítica com o vídeo passado foi para abrir os seus olhos com relação ao que você tem apoiado dentro da comunidade, já que a minha intenção não foi de atingir diretamente canal X ou Y, e sim atingir diretamente toda a comunidade, sejam com fãs comuns assim como você que está assistindo esse vídeo, como também os influenciadores que também criam conteúdo para vocês. E se por algum acaso a minha crítica foi associada a algum canal em específico, significa que alguma coisa está errada com determinado gerador de conteúdo. E não, isso não é motivo de causar discórdia ou intriga com nenhum outro canal, já que o meu objetivo aqui claramente não é esse, mas sim para que você perceba que o que está sendo passado como conteúdo para você pode ser algo que não está bom, mas que pode ser melhorado. E se você notou que há algo de errado em determinado canal devido ao que eu disse, obviamente você não deve chegar aqui xingando o cara, ou expondo ele de maneira pejorativa. O mais correto a se fazer é chegar no cara numa boa e comentar os pontos em que ele possivelmente está errando e os pontos que podem ser melhorados para o conteúdo dele, pois acabar rachando a comunidade no meio por conta de influenciador X ou Y é algo que eu considero simplesmente idiota, onde qualquer tipo de haterismo não deve ser tolerado. Então a dica que eu vou deixar para vocês é a seguinte: exija do seu criador de conteúdo favorito, faça críticas construtivas ao material dele, para que ele possa melhorar o seu conteúdo e agregue mais valores à comunidade essa na qual todos somos iguais, e temos o direito de ter opiniões diferentes, e mesmo que sejam diferentes, devem sempre ser tratadas com total respeito. E assim como para os outros canais, críticas construtivas são sempre bem-vindas, e o mesmo vale para quem os fala agora, pois eu sempre deixarei em aberto o campo de comentários para que vocês possam comentar mesmo que com opiniões diferentes, mas de uma forma respeitosa e sensata o conteúdo que eu passo para vocês. Quanto aos haters, eles não são bem-vindos em lugar algum, assim como eles também não são bem-vindos aqui, então eu recomendo que você não seja o hater, que não será bem-vindo em outros canais também. Então simplesmente apenas exija um pouco mais do seu criador de conteúdo favorito. Dito isso, então vamos começar o vídeo de hoje. Pois bem pessoal, eu já aviso vocês que eu acho que não há muitos pontos realmente interessantes para se fazer uma revisão aqui, já que eu usei basicamente todos eles para fazer o vídeo passado. Então basicamente vamos fazer uma reflexão do que vimos durante esse episódio, para que eu possa estar explicando algumas coisas para vocês, sobre como esse episódio fluiu, qual foi a sua lógica e também os problemas que ele teve. Pois bem, no vídeo passado eu fui chamado de fanboy e que eu passei pano para um episódio ruim, com problemas de roteiro e tudo mais. Sendo que no vídeo passado eu apontei apenas as críticas negativas que estavam fortemente erradas sobre o episódio e também sobre o final desse arco, mas eu ainda não tinha dado a minha opinião geral sobre esse episódio, e então eu vou aproveitar para fazer isso agora. Começando pelo fato de que todos sabemos que Boruto e Naruto não são obras que fluem exatamente como Mil Maravilhas, principalmente se tratando do anime. Em Boruto temos arcos especiais que são criados para o anime, mesmo que sendo canon, alguns desses episódios são simplesmente irrelevantes para a história como um todo, e não vão agregar basicamente em nada para o decorrer da história. E a gente sabe que existem episódios ruins e existem episódios bons. Boruto nada mais é do que um grande rio, onde nós temos que peneirar o que tem de melhor dentro daquilo que ele nos oferece, mesmo que em episódios que possam ser considerados como fracos.
e isso vale para a obra como um todo, só que isso não significa que existem momentos que de fato não são ruins, mas sim que você tem que saber extrair o melhor daquilo que foi apresentado para você, principalmente com relação ao anime, que nos apresenta basicamente um grande extra daquilo que o mangá não pode nos trazer. E isso nos leva a um segundo ponto que também está ligado a esse episódio, que é a relação que a comunidade tem com a sua expectativa. E isso é algo que você tem que saber lidar muito bem, principalmente quando se trata do anime, já que você pode de fato ter e criar expectativas para o decorrer da obra, só que você tem que ter os pés no chão e ter em mente que se aquilo que você deseja não acontecer, ou se o arco não fluir da forma como você imagina, não significará que o material apresentado será de fato ruim. E é óbvio que se o arco seguisse o caminho que a gente mais esperou, seria algo realmente legal, ainda mais se tratando do Urashiki. Eu fui um dos que mais trouxe teorias e especulações para ligar ele de alguma forma ao material do mangá, pois há mais de um ano eu vinha tentando associar esse personagem ao material que a gente tem no mangá com relação à organização Kara, criando especulações sobre seus poderes, sobre o Susanoo e também sobre seus objetivos, além, é claro, da possibilidade e versatilidade do personagem para que ele fosse inserido de uma forma bem importante com relação ao roteiro principal da obra. Só que infelizmente não foi dessa maneira que aconteceu, pois simplesmente o estúdio decidiu que não era dessa forma que a obra iria continuar. E então o Urashiki foi mostrado apenas como um personagem extra para nós, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre o clã Otsutsuki, mas a sua presença em geral foi basicamente descartada pelo estúdio, pelo simples fato de que mais adiante no mangá, o foco da obra vai girar em torno de outro Otsutsuki, com um plano novo, muito mais sólido e com um objetivo muito maior, que vai envolver o protagonista e também o co-protagonista da obra. Portanto, não há problema algum no Urashiki ser retirado de cena da forma como foi, mesmo que isso não tenha atendido todas as minhas expectativas, pois basta que eu veja pelo melhor ângulo desse material que foi entregue e perceba que o personagem nada mais era do que um material extra de um arco extra que foi feito exclusivamente para comemorar os 20 anos da franquia, simples assim, sem gerar nenhum tipo de conflito mais adiante. Quanto à forma como o Urashiki foi derrotado, isso segue um padrão bem linear e simples, justificável assim como qualquer outro arco de qualquer outro anime. E como eu disse no vídeo passado, era óbvio que o Urashiki seria derrotado nesse arco, e mais óbvio ainda que seria com o Rasengan, e isso é tradicional de todos os arcos de Naruto e também de todos os filmes da franquia, pois sempre houveram variações de Rasengan que derrotaram o vilão final do arco ou do filme. Isso acontece há quase 20 anos e parece que ainda não foi percebido pela comunidade. Enfim, era óbvio que isso aconteceria, já que a intro já tinha nos passado essa dica cerca de 2 meses atrás, e o progresso do arco com o treinamento de Naruto e Boruto deixava isso ainda mais claro na medida em que ele ia avançando. Quanto à maneira que Urashiki foi derrotado, ela foi basicamente da mesma forma que vimos com o Momoshiki. E eu não estou falando do Rasengan, e sim da progressão do arco como ele foi apresentado, já que comparado com o Momoshiki, Urashiki também tinha um Rinnegan bem complicado de se enfrentar, e que deveria ser burlado através de uma estratégia. Com o Momoshiki, Sasuke e Boruto fizeram uma estratégia para que pudessem anular o seu Rinnegan, e a partir do momento em que ele foi anulado, a luta foi somente física com o choque de poderes entre o Momoshiki e o Boruto. E a mesma coisa também aconteceu com o Urashiki, porém ela acabou sendo dividida em 2 episódios, onde o primeiro episódio foi feito apenas para criar uma estratégia que anulasse completamente o poder do Rinnegan do Urashiki, durando basicamente um episódio inteiro somente focado nesse ponto. E a partir do momento em que o Rinnegan do Urashiki foi anulado, a luta ficou extremamente equiparada quando o Momoshiki também teve seu Rinnegan destruído. Ou seja, quando o Urashiki evoluiu na sua última transformação, o nível da luta foi basicamente o mesmo do que quando o Momoshiki teve seu Rinnegan destruído pelo Sasuke. E ainda assim o Momoshiki foi derrotado somente pelo Boruto, utilizando de estratégia e distração, somente utilizando clones, até o momento em que ele derrotou sozinho o Momoshiki. E com o Urashiki já com o seu Rinnegan anulado, ele demonstrou ter mais habilidades variadas do que o Momoshiki, sem depender de absorver nenhum tipo de ninjutsu anteriormente.
E então a desculpa de que o Urashiki perdeu para 2 Genins e o Sasuke com o chakra reduzido é algo que simplesmente não se aplica a esse episódio, pois o Boruto sempre foi considerado com habilidades de Chunin desde o período em que ele ainda estava na Academia Ninja, ou seja, a graduação não influencia em nada nesse ponto, até porque o Naruto venceu uma guerra com poderes de deuses, sendo basicamente um Genin. Enfim, dadas as circunstâncias, Momoshiki foi derrotado sozinho pelo Boruto no momento final da luta, e Urashiki precisou de 4 pessoas para que ele pudesse ser derrotado, e o que levou à sua derrota foram 2 fatores cruciais, sendo que o primeiro deles seria a sua arrogância de superioridade, o que o levou a confrontar as crianças diretamente com um poder que era realmente mais forte do que o deles, já que o Rasengan não seria capaz de vencer aquele poder sozinho, atacando ele diretamente de frente, tanto que o Jiraiya ainda sugere para o Sasuke que eles apareçam exatamente no momento certo, fazendo com que o Urashiki deixasse a sua guarda aberta e eles pudessem o atacar de surpresa pelas costas, exatamente como aconteceu em Dragon Ball Z, no confronto de Gohan contra Cell, assim como eu citei no vídeo passado. E se você ainda não pegou essa referência, fica aí então a informação a seguir, pois os dois estavam em um choque de poderes, onde o Cell venceria o Gohan, exatamente como o Urashiki também venceria os garotos. Também temos a referência onde pai e filho estavam forçando a mesma técnica, exatamente como Goku e Gohan. Temos também o fator onde um aliado acaba chegando de surpresa e atrapalha a concentração do vilão que está no combate. Assim como Jiraiya e Sasuke fizeram durante esse episódio, o Vegeta também atrapalhou o Cell na sua concentração no embate que ele estava, o que acabou fazendo com que os 2 vilões fossem derrotados exatamente da mesma forma, sendo uma referência bem simples e clássica que é tradicional de Battle Shonens. Então eu acredito que a gente não tem nada a reclamar desse ponto. E mesmo que você diga, mas o Rasengan utilizado nesse arco foi definitivamente mais fraco do que o que foi feito para derrotar o Momoshiki, então isso é definitivamente um furo. Só que isso definitivamente não é verdade, pois caso você não tenha percebido durante o arco do filme, após o uso da Kurama com o traje majestoso do Susanoo do Sasuke, o Naruto fica completamente esgotado de chakra, tanto que quando o Momoshiki o ataca novamente, ele se defende utilizando o manto de nível 1 da Kurama, ou seja, o mesmo manto que foi utilizado pelo pequeno Naruto durante esse arco, com possivelmente a mesma quantia de chakra, simples assim. Enfim, minha conclusão final sobre esse episódio e esse arco é que eles definitivamente foram realmente bons, e eles tiveram sim os seus probleminhas como no episódio passado, já que nenhum episódio é perfeito, mas vendo de um modo geral, esse arco inteiro foi realmente muito bom. Quanto ao Jiraiya não ter percebido renegando o Urashiki e tudo mais, não se esqueçam de que esse arco ainda não acabou, pois ainda temos mais um episódio nesse domingo, então é provável que mais alguma coisa seja revelada sobre isso. E chegando ao ponto principal do vídeo de hoje, é com relação à informação do clã Otsutsuki que esse último episódio nos trouxe. E eu cheguei a mencionar esse ponto no vídeo passado, mas eu acredito que eu não tenha passado essa informação realmente da forma correta. Pois bem, como eu havia dito, a transformação final do Urashiki foi a informação mais interessante que a gente teve nesse episódio, com o seu formato se assemelhando muito ao de uma ave. Quanto a isso, não nos restam dúvidas, e assim como eu tinha dito, eu mencionei que essa transformação e também dos demais Otsutsuki poderiam estar de fato relacionadas ao zodíaco chinês, com o Urashiki sendo representado pelo galo devido à sua transformação final, o Momoshiki sendo representado pelo carneiro também devido aos chifres da sua transformação final, o Kinshiki sendo representado pelo touro devido ao formato do seu chifre na forma original, o Ishiki também sendo representado pela cobra devido à curvatura que o chifre faz na cabeça dele, parecido com uma cobra se enrolando, e também com a Kaguya, que sempre foi representada como a princesa coelho, todos eles então sendo representados por animais do zodíaco chinês. Porém ainda teríamos mais um suposto Otsutsuki que estaria supostamente representado dentro desse zodíaco. E quando paramos para analisar o episódio 53 de Boruto, quando o Toneri encontra com o Urashiki, no momento em que ele é selado, uma frase bem misteriosa é dita pelo Urashiki, e é algo que fica muito vago dentro da história, onde o Urashiki fala para o Toneri para que ele aproveite o palácio do Rei Dragão pelos próximos 10.000 anos. E eu vi muita gente procurando erros de tradução nessa frase, mas até o momento ainda não houve uma explicação definitiva para ela. E agora com o episódio 135, chegamos a uma suposta conclusão sobre o que essa frase realmente significa, já que se notarmos bem, essa arca utilizada pelo Urashiki para selar o Toneri foi algo que ele nunca mais utilizou,
e é algo que não poderia ser recriado, assim como as ferramentas vermelhas. Ou seja, essa arca também seria um objeto do clã, assim como a tartaruga que volta no tempo, possivelmente existindo apenas uma arca que nos foi apresentada até o momento. E já que o Urashiki não utilizou mais dessa técnica com o passar do tempo, significa que ela não pertencia exclusivamente a ele, mas sim supostamente a outro Otsutsuki. E a notar que o Urashiki é um explorador que recolhe chakra e artefatos espalhados pelo universo, não seria de se surpreender se essa arca de fato fosse uma ferramenta de outro Otsutsuki. Ou seja, como no diálogo entre o Kinshiki e o Momoshiki já descrevia, e eu também já gravei um vídeo sobre isso, eles deixam a entender que eles executam ordens e também cumprem funções para uma grande autoridade dentro do clã, ou seja, eles deixam em aberto que possivelmente existe um líder entre eles. E assim como o Urashiki nos diz, ele menciona um ser referido como Rei Dragão, ou seja, aqui podemos encaixar a informação que o Kinshiki e o Momoshiki nos trouxeram com a vaga informação que o Urashiki havia mencionado, somados então à teoria do nosso zodíaco chinês, que nos representa que de fato pode existir um Otsutsuki baseado no dragão desse zodíaco, e que possivelmente pode ser retratado como líder do clã, que já foi mencionado 2 vezes durante a trajetória do anime. Enfim, eu acredito que seja isso, pessoal. Deixe aqui embaixo a sua opinião sobre essa teoria, pois certamente eu vou estar lendo e comentando sobre ela. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!